Para entender como o trem magnético funciona, a gente fez um experimento. Nesse experimento, a gente vai precisar da pilha palito, 2 ímãs neodímio, tem que ser um pouquinho só maior do que a pilha, arame de estanho, que é o arame de solda, né? Que é 1 milímetro de diâmetro, e uma superfície cilíndrica, que no caso a gente usou um bastão de cola, porque tem que ser um pouquinho só maior do que a pilha, para poder fazer a molinha que vai ser o nosso trilho. Para começar, vamos fazer o trilho enrolando o arame em volta do objeto cilíndrico, a princípio da forma mais justa possível. O tamanho pode variar, de maneira que seja maior que a pilha. Ao finalizar, as molas devem estar bem próximas entre si, mas devemos nos atentar a deixá-las separadas por uma distância que permitam enxergar o movimento da pilha pelo trilho formado de arame. O segundo passo é posicionar os ímãs. Para que o experimento dê certo, é preciso que os mesmos estejam em repulsão, ou seja, os polos iguais é que estão se aproximando e não vão conseguir se juntar. É nessa mesma posição que eles devem ser colocados na pilha, um em cada polo. Você também pode colocar mais ímãs para potencializar o movimento da pilha. Agora é só encaixar a pilha já com os ímãs no trilho e ela se movimenta por todo o circuito. Caso ela volte, você deve trocar o lado em que ela está entrando no trilho. Observe que se a mola estiver energizada, o contato criará uma faísca. Você pode perceber que em algumas tentativas a movimentação está um pouco prejudicada, isso porque usamos um ímã um pouco menor do que a pilha. Ele sendo menor dificulta o contato entre o ímã e a mola. Nós, como curiosidade, estamos fazendo aqui alguns testes que falharam, né? A gente descascou o arame de estanho, na intenção de ter mais contato. Não é necessário, esse aqui estava sem descascar e funcionou. Já no cobre, a gente tem que descascar sim. Isso porque ele normalmente vem esmaltado, a gente encontra esmaltado, né? Então, a gente precisa fazer essa retirada para que ele consiga ter a função dele. Outra coisa que aconteceu, como vocês podem ver aqui, que a gente testou com espessuras diferentes, né? E tentamos fazer, por exemplo, um pouquinho mais larguinha e não funcionou, tá? Tentamos com esse aqui também, que é mais grosso, não funcionou. O que funcionou foi com 1 milímetro, que são esses aqui, e bem próximo mesmo da pilha e do ímã. Agora a gente vai entender por que que isso acontece, porque esse experimento funciona. Tô aqui com a pilha, a mola, e aqui vamos supor que são os nossos 2 ímãs, com os polos norte e sul em cada um deles. Só pra gente lembrar, né, que os polos, quando eles são contrários, são opostos, eles tendem a se atrair, e quando eles são iguais, eles tendem a se repelir. Quando a gente pega a pilha, utilizando 2 fios, como esse aqui, que é de cobre, a gente liga ela numa mola, a gente está transformando ela num eletroímã. Trocando pelos ímãs que nós utilizamos no nosso experimento, deixar na mesma posição de repulsão, os mesmos polos, né? Acontece a mesma coisa. A pilha passa a energia para os ímãs e quando os ímãs que estão grudados aqui na pilha, a gente coloca dentro da mola, entra em contato com a mola, ele forma o eletroímã passando a energia e fazendo com que a energia flutue por esse circuito. Então, ou seja, nesse momento que ele entra em contato, nessa parte que ele está dentro da mola, ele está formando um eletroímã com os ímãs grudados.
Sendo assim, vamos supor que ao formar esse eletroímã, aqui seja o polo norte e aqui seja o polo sul. Então, o norte vai ser atraído pelo sul, o que vai fazer com que ele tente se aproximar para um lado, e o sul, ele vai se repelir pelo outro sul, o que vai tentar se afastar, fazendo com que se movimente pelo mesmo lado, o que gera essa força que faz a pilha se movimentar.